Essa história começa em um restaurante, onde uma oficial militar de alta patente chamada Solis está olhando o cardápio enquanto convida seu sobrinho Hélio para se juntar a ela. Mas Hélio está escondido debaixo da mesa, sentado quietinho em um canto, tomado pela tristeza. Seus pais acabaram de falecer e ele está completamente arrasado. Enquanto está ali embaixo, ele ouve sua tia Solis comentar que um dos maiores sonhos dela sempre foi se tornar astronauta. Mas agora, ela diz que precisa cuidar de Hélio, se que isso talvez a impeça de realizar esse sonho. Hélio se afunda ainda mais na dor. Não só perdeu os pais, como agora sente que é o motivo pelo qual sua tia não pode seguir seus próprios sonhos. A culpa o consome por dentro. Mais tarde, Solis o leva para o trabalho com ela. Enquanto andam pelos corredores da base militar, Hélio repara em um enorme modelo do sistema solar, com descrições sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Solis o encontra e Hélio pergunta: "Você acha que existe vida lá fora, no universo?" A partir desse momento, Hélio fica obcecado com a ideia. Movido pela curiosidade e também pela dor que sente, ele começa a usar rádios antigos para tentar fazer contato com alienígenas. Vai até a praia e escreve mensagens na areia pedindo que os extraterrestres venham buscá-lo. Ele não quer só conhecê-los, quer deixar a Terra. Lá no fundo, Hélio sente que é um peso para sua tia e acredita que ela estaria melhor sem ele. Com o tempo, começamos a ver uma faísca voltar aos olhos de Hélio. Ele começa a ter esperança novamente, se acredita que essa missão, essa busca por vida fora da Terra, pode ser seu propósito. Mas, ao mesmo tempo em que sua paixão cresce, ela também o distancia de sua tia. Ela está sobrecarregada com o trabalho, e Hélio, cada vez mais imerso em sua imaginação, se afasta dela. Numa noite, enquanto Hélio ainda tenta fazer contato, um garoto chamado Bryce aparece. Ele conta que captou a transmissão de Hélio com seu próprio rádio, também é fascinado pela ideia de vida alienígena. Mas Bryce não veio sozinho. Ele trouxe Caleb, outro garoto que começa a zombar de Hélio e tenta tomar seu rádio. Hélio se irrita e começa uma briga. Caleb acerta um soco forte no olho dele, que fica inchado. Os militares intervêm e interrompem a briga. Os pais dos meninos são chamados para buscá-los. A tia de Hélio, Olga Solis, também aparece. Ela está furiosa e dá uma bronca no sobrinho, mandando ele parar com essa história de alienígenas e esquecer essa ideia de mandar sinais para o espaço. Não existe vida fora da Terra, ela insiste. Você precisa aceitar isso de uma vez por todas. Hélio fica arrasado. Sente-se incompreendido, isolado, mais sozinho do que nunca. Mais tarde, enquanto Olga trabalha, ela é chamada para verificar uma parte da base onde um dos engenheiros mais brilhantes afirma ter feito contato com vida extraterrestre. Todo mundo, inclusive Olga, acha que ele está delirando e sugerem que ele tire um tempo para descansar. Mas Hélio ouve a conversa. Quando ninguém está olhando, ele se esconde dentro de uma lixeira e se infiltra naquela parte da base. Quando o local fica vazio, ele sai e usa o mesmo computador que o engenheiro estava usando. Liga o microfone e começa a falar com os alienígenas. Diz seu nome completo, pede para que venham buscá-lo, se termina dizendo que os ama. Assim que Hélio envia a mensagem para o espaço, isso provoca um apagão geral em toda a base militar. Imediatamente, sua tia Olga é repreendida pelos superiores, e fica claro que Hélio foi o responsável. Furiosa, Olga o confronta. Dá uma bronca, dizendo que ele é apenas uma criança, se que é impossível que ele tenha feito contato com alienígenas, sendo que nem os adultos conseguiram isso depois de tantos anos. Ela também informa Hélio que já fez os preparativos para mandá-lo a um acampamento de verão, na esperança de que isso o ajude a melhorar seu comportamento. Hélio fica com o coração partido. Sente que sua tia só quer se livrar dele. E, embora isso não seja totalmente mentira, a verdade é que Hélio tem causado muitos problemas ultimamente. Mais tarde, naquela noite, Hélio ouve sua tia chorando ao telefone com uma amiga. Entre lágrimas, ela admite que realmente ama Hélio, mas talvez não esteja pronta para criar uma criança sozinha. Devastado, Hélio sobe até o telhado da casa e olha para o céu, pedindo em silêncio que os alienígenas venham buscá-lo. No dia seguinte, Hélio chega ao acampamento de verão. Para sua surpresa e desgosto, Bryce, o mesmo garoto que o agrediu, também está lá. Aparentemente, ele também se meteu em confusão e foi mandado para o mesmo acampamento. Bryce ameaça Hélio e avisa que ele deve tomar cuidado. Naquela noite, enquanto chove forte lá fora, Hélio se encolhe nervoso dentro da barraca. De repente, Bryce e um grupo de outros garotos colocam máscaras de alienígenas e se aproximam sorrateiramente para assustá-lo. Quando Hélio percebe o que está acontecendo, sai correndo pela floresta. O grupo vai atrás dele, mas é então que algo inacreditável acontece. O céu fica vermelho escuro e todos os dispositivos eletrônicos ao redor começam a piscar com uma mensagem estranha. Até Olga vê o sinal lá na base e sente imediatamente que algo está errado. Quando os garotos estão prestes a alcançar Hélio, o tempo congela. Todos ficam paralisados, menos Hélio. Um feixe de luz desce do céu e o leva para dentro de uma nave alienígena. Lá dentro, ele conhece uma criatura pequena e inteligente, que se comporta quase como um assistente virtual. Ela começa a guiar Hélio pela nave. Primeiro, coloca um dispositivo em seu peito que permite que ele compreenda línguas alienígenas. Também ajuda
ajusta a gravidade e regula a temperatura do corpo dele para viagens interestelares. Hélio é levado até um encontro de líderes de outros planetas. Eles explicam que vem reunindo representantes de vários mundos para formar um conselho de paz universal. Todos o recebem com simpatia. Sem saber o que dizer, Hélio mente e afirma que é o líder oficial do planeta Terra. Para sua surpresa, eles o convidam imediatamente a fazer parte do conselho. Inclusive, lhe entregam um uniforme verde, simbolizando seu novo papel como embaixador da Terra. Hélio fica maravilhado com tudo o que está vendo. Ele pergunta como o encontraram, e os alienígenas explicam que receberam um sinal, uma mensagem enviada por um garoto dizendo que queria conhecê-los. Ou seja, o sinal que ele havia enviado da base de sua tia realmente chegou até eles. Então, eles compartilham uma notícia preocupante. Uma entidade chamada Lord Grigon tentou entrar para o conselho, mas teve sua entrada negada. Os outros membros o consideraram egoísta e perigoso, características que não combinam com os valores do grupo. Como resposta, Lord Grigon ameaçou destruir todos eles e iniciar uma guerra por toda a galáxia. Hélio fica apreensivo. Ele não quer ser mandado de volta para a Terra por causa de uma guerra iminente, então pede ao Conselho Intergaláctico para falar diretamente com Lord Grigon, na esperança de convencê-lo a desistir de seus planos e preservar a paz. Surpreendentemente, o Conselho concorda. Eles acreditam em Hélio e confiam que ele realmente pode conseguir. Enquanto isso, o supercomputador intergaláctico cria um clone de Hélio para ocupar temporariamente seu lugar na Terra enquanto tudo se desenrola. O clone é enviado de volta no exato momento em que o verdadeiro Hélio está sendo atacado pelos garotos, substituindo-o perfeitamente. No dia seguinte, Olga chega ao acampamento para confrontar a equipe sobre o que aconteceu com seu sobrinho. Mas, para sua surpresa, Hélio parece completamente calmo, sem raiva, sem tristeza, apenas estranhamente tranquilo. Olga acha esse comportamento esquisito. Esse não é o Hélio que ela conhece. No espaço, o verdadeiro Hélio parte em uma nave e finalmente chega ao local onde está Lord Grigon. Ele tenta conversar com ele, mas Grigon interrompe imediatamente, dizendo que não tem interesse nenhum em negociar. Está decidido a destruir tudo. Hélio tenta fazê-lo mudar de ideia. Diz que o fato de o conselho ter recusado sua entrada não significa que ele não pertence a lugar nenhum. Talvez você só precise encontrar o seu povo, diz Hélio, aqueles que realmente te aceitam. Por um momento, parece que Grigon está ouvindo. Mas então Hélio acrescenta, isso também poderia ser um bom exemplo para o seu filho. Isso toca num ponto sensível. Grigon fica furioso. Sente que Hélio está criticando a forma como ele cria o filho. Enfurecido, ordena que seus guardas prendam Hélio em um calabouço e segue com o plano de lançar um ataque em grande escala. Enquanto isso, na Terra, o clone de Hélio está se comportando como o filho perfeito. Está até ajudando Olga a podar as cercas no jardim, algo que o verdadeiro Hélio jamais faria. A princípio, Olga pensa que é efeito do acampamento. Talvez um só dia lá tenha mudado ele, pensa. De volta ao calabouço, o verdadeiro Hélio vê uma pequena janela no alto da parede. Ele se lembra do dispositivo que recebeu, aquele que controla a gravidade. Usando-o, consegue flutuar e escapar pela abertura. Do lado de fora, ele encontra uma criatura enorme com aparência assustadora, parecida com uma minhoca gigante. Hélio entra em pânico, mas logo percebe que a criatura é amigável, e nada perigosa. A minhoca se apresenta como Glordon e revela algo surpreendente, ele é filho de Lord Grigon. Mas, ao contrário do pai, Glordon diz que não quer machucar ninguém, na verdade, ele deseja paz. De repente, soam alarmes por toda a base, descobriram que Hélio escapou. Hélio explica rapidamente que veio tentar conversar com Grigon em nome da paz, mas que tudo deu errado. Agora os dois estão em perigo. É aí que Hélio tem uma ideia ousada, usar Glordon como refém, mas apenas como um blefe, sem machucá-lo de verdade. Se ele fingir que sequestrou o filho de Grigon, talvez consiga forçá-lo a desistir da guerra e fazer um juramento de paz. Então, eles pegam uma nave e voltam ao Conselho Intergaláctico. Lá, Hélio entra em contato com Lord Grigon e diz que está com o filho dele, que só vai devolvê-lo se ele jurar encerrar a guerra. Para tornar a encenação mais convincente, Hélio começa a fazer cócegas em Glordon. Glordon cai na risada, mas Grigon, assistindo tudo de longe, acredita que o filho está sendo torturado. Desesperado, ele finalmente se rende. Usando um dos juramentos mais sagrados do seu planeta, Grigon promete estabelecer a paz, jura pela própria honra. Tudo o que ele pede em troca é que Hélio traga seu filho de volta em segurança. Os membros do conselho parabenizam Hélio por ter conseguido negociar a paz e dizem que, sem dúvida, ele conquistou seu lugar entre eles. Enquanto Lord Grigon se prepara para buscar o filho, Hélio e Glordon passam um tempo juntos, brincando e se divertindo. Eles percebem que têm muito em comum, os dois sempre desejaram ter um amigo de verdade para compartilhar momentos, algo que nunca haviam tido antes. Mas, durante uma das conversas, Glordon se abre com Hélio, seu pai vai obrigá-lo a usar uma armadura igual a dele, se ele será forçado a agir como um vilão, mesmo sem querer. Isso faz parte da tradição do seu planeta, e ele sente que não tem escolha. Hélio fica com o coração apertado pelo novo amigo e começa a pensar em uma forma de ajudá-lo. É então
então que tem uma ideia, se ele pede ao computador intergaláctico que crie um clone de Glordon, assim como fizeram com ele. O plano é enviar o clone de volta com Lord Grigon, para que o verdadeiro Glordon possa viver a vida que realmente deseja. Enquanto isso, na Terra, Olga está tendo momentos surpreendentemente bons com o novo Hélio, seu clone. Mas algo não parece certo. Seu instinto entra em ação. Ela pega um fio de cabelo dele e o examina no microscópio. Quando faz isso, o cabelo salta da lâmina e volta rapidamente para o clone. Desconfiada, Olga o segue e arranca sua faixa do olho, se percebe instantaneamente que aquele não é seu verdadeiro sobrinho. Lord Grigon chega para buscar o filho. Tudo parece calmo e pacífico, suma entrega comum, mas Hélio entrega o clone, não o verdadeiro Glordon. Assim que colocam a armadura no clone, Lord Grigon percebe que algo está errado. No momento em que entende que foi enganado, ele destrói o clone em um acesso de fúria e exige que devolvam seu filho verdadeiro. O caos se instala. O conselho, chocado com a farsa de Hélio, o acusa de mentir e de sequestrar Glordon. Eles abrem um portal para a Terra e exilam Hélio do universo deles. O que ninguém sabe é que Glordon havia se escondido dentro de uma nave, se acabou ativando-a sem querer. A nave decola em direção à Terra. Hélio cai no oceano com a nave. Ao nadar até a costa, vê sua tia Olga ao longe, de pé ao lado do clone. Ela parece arrasada. Sente falta do Hélio de verdade. Ele se aproxima em silêncio, e no momento em que ela o vê, sabe, é ele. Ela o abraça apertado, tomada pela emoção. Nesse instante, chega uma mensagem da base militar: encontraram uma nave estranha. É a nave em que Glordon viajou. Hélio e Olga sabem que precisam resgatá-lo. O clone, percebendo que Hélio voltou, pergunta se sua missão acabou. Mas Hélio e Olga dizem que ainda precisam da ajuda dele, se ele pode distrair a segurança da base enquanto eles entram escondidos. O clone aceita com prazer. Ele assusta os guardas, abrindo caminho para que Hélio entre e procure por Glordon. Quando o encontram, ele está quase congelado. Seu corpo alienígena não foi feito para o clima da Terra. Eles o carregam de volta para a nave, e Hélio assume os controles. Ao retornarem para o espaço, percebem que não podem ativar o hiperespaço ainda, há muitos objetos no caminho. Eles pedem ajuda à Terra pelo rádio. A equipe de controle começa a enviar sinais de navegação precisos, guiando-os com segurança pela rota espacial cheia de obstáculos. Quando finalmente chegam, Lord Grigon fica apavorado ao ver o filho desmaiado no chão. Sem hesitar, ele arranca a armadura e envolve Glordon com várias camadas de tecido para aquecê-lo. Conforme Glordon vai recobrando a consciência, olha para o pai e o abraça. Com profunda emoção, diz a verdade: fugiu porque não quer ser um guerreiro. Ele não quer ser violento ou agressivo, só quer ser Glordon. A expressão de Grigon se suaviza. De coração partido, mas compreensivo, ele diz ao filho que o ama, se que jamais o forçaria a ser alguém que ele não é. Nesse momento, Lord Grigon dá a ordem para libertar todos os membros do conselho que estavam presos e para deixar a Terra em paz. O conselho, aliviado e grato, agradece a Hélio por tudo o que ele fez. Eles lhe oferecem um lugar entre eles, convidando-o a ficar e viver como um dos seus. Mas Hélio olha para sua tia. Ela está sorrindo, mas há uma tristeza em seus olhos, aquele tipo de olhar que diz que está pronta para deixá-lo ir, mesmo que isso parta seu coração. É então que Hélio toma sua decisão. Agradece ao conselho, mas diz que vai voltar para a Terra. Ela é tudo o que eu tenho, diz ele, e eu quero estar com ela. Ele explica que isso não é um adeus para sempre, talvez só um ou até logo. Ele abraça Glordon com força e agradece pela amizade que mudou sua vida. Em uma cena emocionante pós-créditos, vemos Hélio de volta à Terra, mexendo em um rádio, cercado por fios e luzes piscando. Ele ainda tenta fazer contato com Glordon, torcendo para ouvir a voz do amigo novamente. Fica claro, ele sente muita saudade, mais do que qualquer coisa.